Como os elementos do universo se formaram, entenda. Recentemente, o escritor e cosmólogo teórico Paul Suter publicou no site space.com um artigo explicando como os elementos do universo se formaram através dos tempos, desde os gases leves como o hélio até os metais pesados como o chumbo. O ponto de partida da história dos elementos ocorreu alguns segundos após o Big Bang. Ao contrário do que se pensa, o Big Bang não foi uma grande explosão, pois nesse caso a matéria teria sido tirada para a forma de algum lugar, mas não existia ainda a noção de fora, pois naquele momento primordial o cosmos inteiro estava comprimido em um volume de milhões de vezes menor do que o atual universo. Além disso, a altíssima densidade resultava em temperatura média do material existente superior a 1 bilhão de graus, capaz de gerar reações nucleares. Devido ao intenso calor, não havia átomos. Apenas partículas subatômicas como quarks e gluons fervendo em um estado de plasma bruto. Formação das partículas elementares do universo. Assim que começou a se expandir, o universo esfriou e os quarks puderam finalmente se unir para formar os primeiros prótons e nêutrons, sem se desintegrarem. Mais leve, os primeiros se tornaram mais numerosos, na proporção de 6 para cada nêutron, quando as partículas pesadas congelaram. Como não são estáveis, os nêutrons sofrem decaimento radioativo em 880 segundos. No entanto, parte dos nêutrons começaram a se ligar aos prótons para formar os primeiros núcleos atômicos. Entre os elementos leves, o hélio 4, He, com seus pares de prótons e nêutrons, é o que tem maior energia de ligação, ou seja, é o mais fácil de formar e o mais difícil de quebrar. Dessa forma, preveem os cosmólogos, o universo deve ter começado com uma mistura de cerca de 75% de hidrogênio, que é um protótipo próton isolado, 25% de hélio e uma pequena dispersão de lítio que não varia de uma região do universo para outra. Nucleossíntese dos elementos do universo. Um dia o Sol morrerá da forma de uma nebulosa planetária. A etapa seguinte da história dos elementos do universo ocorreu somente após a primeira geração de estrelas, ou seja, centenas de milhões de anos após o Big Bang. Esses átomos luminosos sobrevivem através da fusão nuclear convertendo hidrogênio em hélio. Alguns bilhões de anos depois, perto do fim de suas vidas, estrelas como o nosso Sol começaram a se fundir o hélio e carbono e oxigênio e morrem como nebulosas planetárias. Já estrelas com massa e pelos menos 8 sóis fundem elementos mais pesados ao seu núcleo e geram no seu fim os otoniônios, silício, enxofre, magnésio, níquel, crômio e ferro. Os elementos restantes da tabela periódica são produzidos apenas depois da morte das estrelas. Estrelas menores se viram lentamente ao avesso, expelindo suas estrelas por todos os seus sistemas estelares. Estrelas maiores explodem em violentos cataclismos conhecidos como supernovas, conclui Suter. Mantenha-se atualizado sobre as curiosidades da astronomia aqui do Tecmundo. Aproveite para compartilhar a matéria com seus amigos que também gostam desse universo, desse assunto.